Oi, gente, tudo bem? Vou falar sobre antiaginosos. Antes de a gente falar sobre os fármacos antiaginosos, a gente tem que entender o que seria uma angina, né? A angina é uma dor no peito que você vai ter, que ela pode até se irradiar para a região epigástrica do abdômen, que ela é caracterizada por isquemia cardíaca que você vai ter. Assim, você vai ter uma alta demanda de oxigênio. Isso vai gerar um trabalho maior do coração, então você vai gastar mais oxigênio, porém você vai ter vamos dizer assim, que o fluxo das artérias coronárias, elas não acompanham. E, na verdade, eu já estou explicando o mecanismo, né? Calma, a angina pectoris ou angina do peito é uma dor no peito, um desconforto que você vai ter, causado por uma isquemia cardíaca, né? Vai ter uma falta de oxigênio no miocárdio, devido justamente a essa diminuição do fluxo sanguíneo das coronárias. Eu vou explicar melhor sobre isso. Essa dor que você tem, essa angina, é uma dor que vai piorar os esforços, porque assim, quando você faz uma atividade física, por exemplo, ou até mesmo qualquer atividade em si, o ato de você andar, tudo mais, você vai estar gastando oxigênio. E se vamos dizer assim, que se as suas coronárias, elas não estão funcionando, esse fluxo sanguíneo das coronárias diminui e você está gastando mais oxigênio, por isso que essa dor piora aos esforços e na teoria, melhoraria no repouso, sabe? Porque você vai estar gastando a demanda, você vai estar gastando oxigênio e o fluxo coronário, ele não muda. Por que é importante assim? Se você estiver gastando maior quantidade de oxigênio, o certo seria que o fluxo coronário, essas artérias, vamos dizer assim, elas se dilatassem para receber mais sangue consequentemente, assim, diminuir essa demanda tão alta de oxigênio. Só que o calibre das coronárias não muda, sabe? Então, assim, olha só, até anotei aqui, ó. A angina no peito, o esforço físico aumenta a demanda de oxigênio no miocárdio e o fluxo coronariano não sofre aumento proporcional, ou seja, seu coração precisa bater com mais força e mais rapidez, o que isso aumenta o consumo de oxigênio e o fluxo sanguíneo nas coronárias, que deveria aumentar para fornecer essa quantidade de oxigênio adequada, não acontece. O fluxo e essa demanda de oxigênio como que fala? São inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais? Não, são desproporcionais, né? Eles não batem. Pede muita demanda, o que era para o fluxo aumentar, o fluxo não aumenta e continua o mesmo. Então, assim, se o fluxo continua o mesmo, o coração vai estar gastando mais oxigênio, vai estar pedindo mais oxigênio, esse oxigênio não chega, gerando isquemia e, consequentemente, pode gerar um infarto. E além disso, a angina pectoris, ou angina no peito, ela é essa dor torácica que é provocada pelo acúmulo de metabólicos, tá? Então a gente sabe que vou falar só angina. A angina é caracterizada por alta demanda de oxigênio e gasto de oxigênio, então seu coração vai estar trabalhando mais para precisar desse oxigênio. O fluxo sanguíneo das coronárias, as artérias coronárias, que são artérias que irrigam o coração, não acompanham esse trabalho. Você também vai ter o acúmulo de metabólicos e isso tudo vai gerar a angina, que pode evoluir para uma isquemia, que evolui para um infarto, sabe? Esses acúmulos metabólicos seria meio que uma disfunção endotelial. Assim, ou você teria um defeito no calibre na rigidez das artérias em si. Placas ateróticas também pode causar essa angina. O que mais? Quando você tem uma lesão no endotélio,
Isso aqui, na verdade, isso aqui tá mais pra frente. Eu vou repetir tudo isso que eu tô falando, né, mais pra frente. Mas quando você tem uma lesão do endotélio, basicamente, cadê? Cadê? Ó, a produção de óxido nítrico vai diminuir. O óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Se a produção de óxido nítrico diminui, com as artérias, elas não, tipo assim, as artérias não vão vasodilatar, o fluxo sanguíneo vai continuar o mesmo. Então, vai gerar também um infarto, essa angina, etc. Eu tô meio perdida, gente, porque assim, eu acho esse assunto incrível e as minhas informações eu não organizei de um jeito muito legal, mas a gente vai conversando aqui, rever e tudo mais, tá? Qual que é a causa mais comum de você ter uma angina? Obstrução ateromatosa dos vasos, né? Que você, por exemplo, aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de gorduras em volta do vaso, né? Assim, nos vasos. Então, obstrui o fluxo sanguíneo. Dependendo, você tem até... Depende, né? Também, assim... mas vai obstruir o fluxo sanguíneo. Então, obstrução ateromatosa dos vasos corarianos é a causa mais comum que vai levar a esse desequilíbrio de oferta contra a demanda de oxigênio. Se a obstrução ateromatosa é a causa mais comum, a gente tem outra coisa aqui, ó, que eu havia falado, a placa de aterosclerose, rigidez nas artérias, disfunção endotelial, que o endotélio ele não vai liberar óxido nítrico o suficiente para dilatar as artérias, então pode resultar numa angina, uma angina em si, sabe? Aí, uma angina mais famosa que a gente tem é a angina de Prinzmetal. Prinzmetal. Que é uma dor causada que você vai ter, só que assim, ao contrário das outras anginas, que é causada, a causa mais comum que eu falei, é a placa de aterosclerose, a placa de gordura, a angina de Prinzmetal é um vasoespasmo que você vai ter no coração. O coração ele vai estar sofrendo espasmos que vai gerar essa dor, sabe? Tanto que na angina de Prinzmetal, você utilizar beta-bloqueadores é contraindicado, porque assim, a gente tem o beta 1 e o beta 2. O beta 1, ele aumenta a frequência cardíaca. E o beta 2, ele faz vasodilatação. Se você usa beta-bloqueadores, eles vão ter beta-bloqueadores assim... Eu acho que não existe beta-bloqueadores seletivos apenas para beta 1. Eu acho que os dois, eu acho que são não seletivos em geral. Só tem, acho que para beta 1. Se você usa um beta-bloqueador não seletivo, vamos dizer assim, ou até mesmo seletivo, ele vai bloquear tanto o beta 1 quanto o beta 2. Então, vai bloquear beta 1, a frequência cardíaca diminui. Porém, você vai bloquear o beta 2, que causa vasodilatação. Então, não vai ter vasodilatação. Se você já tem espasmos, que consequentemente, na teoria, assim, diminuiria o fluxo sanguíneo, você ainda bloqueia a vasodilatação, aí, né, piora o caso do paciente, sabe? Aí eu tava até vendo aqui, ó, que se você bloquear tanto o beta 1 quanto o beta 2, você vai ter o predomínio do receptor alfa. E o alfa 1 e o alfa 2, assim, o alfa 2 eu diria até que ele é bom, né? Mas o alfa 1, ele aumenta, ele faz vasoconstrição, então vai piorar ainda mais. Você já tem um espasmo. Você vai gerar agora uma vasoconstrição. Acontece que isquemia, não recebe o miocárdio, não vai receber sangue. Então, recebe sangue, isquemia pode evoluir para o infarto, sabe? Então, por isso que na angina de Prinzmetal, o beta-bloqueador, eles são contraindicados. Aí, que nem eu falei, a angina no peito, o esforço físico aumenta a demanda do miocárdio por oxigênio, o fluxo sanguíneo coronário, que deveria aumentar proporcionalmente, ele não aumenta, então o seu coração ele precisa bater com mais força, mais rápido, aumenta o consumo de oxigênio, porém o fluxo sanguíneo continua o mesmo. Aí há causas o que é vamos dizer assim, os sintomas relacionados, não os sintomas, mas uma característica que eu vou dizer assim,
é que, além de você ter dor no peito, primeiro que a isquemia é silenciosa, ou seja, o paciente ele vai ter angina instável, ele vai ter o fluxo sanguíneo diminuído, não diminuído, normal para alta demanda de oxigênio que necessita. Então, ele vai ter uma isquemia, só que ele não vai ter os sintomas da isquemia, apenas essa dor no peito. O paciente ele não sente que está com angina. Uma das características é a dor no peito, mas se você não procurar para saber sobre essa dor no peito aqui, né? Enfim, a angina também é A angina estável, gente, é uma angina de situações de emergência que a gente fala. Porque a angina estável, ou ela pode ser uma ruptura, ou uma fissura de uma placa aterosclerótica com formação de trombo sanguíneo. Porque, assim, eu lembro que eu fui numa palestra que falava sobre justamente a dor torácica na emergência, né? E um dos assuntos que foi abordado foi essa angina, né? Quando você tem a formação de placa de aterosclerose, o corpo entende que que aquilo é como se fosse uma lesão endotelial. Se você tem uma lesão, o corpo vai fazer o quê? Vai juntar células do seu sistema imunológico e tudo mais, e vai começar a formar o coágulo ali em cima, sabe? E isso pode causar obstrução, tanto que a gente chama ou como que é o nome? Calma que eu vou pesquisar aqui que eu esqueci. Eu achei o nome. Se forma trombos semi-oclusivos ou oclusivos. Então, assim, vamos dizer, você tem a placa de aterosclerose. Quando essa placa de aterose se rompe, o corpo entende que é uma lesão endotelial, né? Aí junta células do sistema imunológico, mais a formação do lado do sistema de coagulação, que é a formação de plaquetas e tudo mais. Tudo ali se junta para tentar restaurar não é que esse vaso lesionado, né? É um vaso que tá lesionado porque houve a ruptura dessa placa de aterosclerose e o conteúdo dela entrou em contato com o sangue. Então, eles vão se acumulando lá para evitar que a gordura entre em contato com o sangue, né? Mais ou menos assim. Então, forma um trombo, correto? Quando esse trombo, vamos dizer assim, ele ocupa meia parte, não chega a obstruir totalmente o vaso, a gente chama que ele é um semi-oclusivo. Quando ele já obstrui totalmente, aí ele é um trombo totalmente oclusivo, só oclusivo o nome. Então, a angina instável é justamente isso. Você vai ter uma emergência em que você vai ter uma ruptura ou uma fissura. A fissura seria meio que uma deformação, não sei explicar muito bem o que seria uma fissura, não, da placa aterosclerótica, com formação de um trombo semi-oclusivo. Então, nesse momento, entenda, você tem uma angina, porque o teu corpo está precisando tem a formação da aterosclerose, então isso já prejudica, e ainda tem a formação de um trombo. Então, concorda comigo que pouco oxigênio vai estar passando e tem um risco maior de você ter um infarto? Por isso que a angina instável é uma situação extremamente de emergência, sabe? Aí, nesses quesitos, quando você tem uma angina, tanto instável ou até mesmo estável, você vai ter que fazer o uso de antiaginosos. Aqui eu também devo falar um pouquinho de beta-bloqueadores e bloqueadores de cálcio, porque acaba envolvendo antipertensivos, antiarrítmicos e tudo mais, sabe? Qual que é o princípio dos antiaginosos? Primeiro, diminuir a demanda de oxigênio. Então, se você diminui a demanda de oxigênio, o coração trabalha mais. E segundo, aumentar o aporte de oxigênio. No caso, na verdade, acho que eu falei errado. Não, é diminuir a demanda de oxigênio. Então, você vai ter uma diminuição do trabalho cardíaco e aumentar a oferta de oxigênio, aumentando o fluxo coronário. Então, assim, quais são os determinantes da demanda do miocárdio para oxigênio? Ou seja, quais são os fatores que demandam muito oxigênio para o miocárdio, né? Lembrando que o miocárdio é o músculo contrátil do coração. Um deles é estresse da parede, ou seja, quando você tem uma pressão intraventricular, quando o miocárdio sofre hipertrofia, também causa isso.
a espessura, não, acho que eu já falei, o raio do ventrículo. Então, estresse da parede, vai ter alguma coisa relacionada à parede do miocárdio, algum problema que vai aumentar essa demanda de oxigênio. O mais comum aqui é a hipertrofia, né, que você vai ter. A hipertrofia é quando você tem um aumento das células, aumentou as células, no caso de volume, a espessura do miocárdio vai ficar maior. E assim, o sangue ele tem que sair do endocárdio, passar para o miocárdio e ir para o epicárdio. Se você tem uma espessura maior, e uma coisa que já vou adiantando para tentar entrar no raciocínio, as coronárias elas se enchem apenas na diástole. Na sístole, elas estão fechadas. Então, vamos supor que você tem uma hipertrofia do miocárdio. O tempo que da diástole de acontecer a contração, e esse miocárdio, ele tá grosso demais, então até o sangue chegar no epicárdio demora a acontecer. Então, é mais ou menos isso que acontece a isquemia. Deu para entender? Eu vou só confirmar aqui, só para ver se eu não expliquei errado, mas eu tinha até feito um desenho na prova. Na prova não, no meu caderno. Gente, tá certo o que eu falei, tá? Então, assim, até falando aqui o mecanismo, ó, o sangue tem que chegar no endocárdio e as coronárias se enchem na diástole e fecham na sístole. Aí, o ventrículo, quando ele tá contraído na sístole, as coronárias se fecham impedindo o fluxo. Aí foi que eu falei o mecanismo lá relacionado à hipertrofia e tudo mais, né? Eu queria mostrar pra você... Ah, mas o desenho tá no tablet, então eu não vou conseguir mostrar. Mas eu realmente, assim, desenho as camadas do coração. Tem coração maior, depois o miocárdio, e eu acho que eu falei a ordem errada, né? Eu acho que é o primeiro epicárdio... Nossa, esse é o básico. E eu falei errado. Ó, é o epicárdio, realmente, eu falei errado. É o epicárdio, depois o miocárdio, depois o endocárdio, né? Eu falei errado. Então, desenho lá. Você faz o epicárdio, depois você faz o miocárdio e depois o endocárdio. Aí você faz a coronária lá, desenha a coronária assim até chegar no endocárdio. Pensa, se você tem uma hipertrofia do miocárdio, a espessura dele vai ser maior, certo? Então, assim, e a gente sabe que o fluxo coronário, as coronárias se enchem na diástole. O tempo que normal que o coração estaria batendo até percorrer o caminho para chegar no endocárdio não seria o suficiente, não demoraria, sabe? Por exemplo, encheu, tá enchendo, e aqui no meio já aconteceu a contração. Então ela se fecha e o sangue não tem tempo de chegar no epicárdio acontecendo uma isquemia. Eu não sei se deu para vocês entenderem, acho que sim. Então a gente viu os determinantes da demanda do miocárdio, né, que seria a espessura da parede, o estresse da parede, aliás, que pode ser uma pressão intraventricular, uma pressão que tem entre os ventrículos, pode ser o raio dos ventrículos, a espessura da parede, a hipertrofia, por exemplo. Frequência cardíaca, se você tem um ataque cardíaco, concorda comigo que o tempo da contração é maior que o tempo da diástole, não vai ter tempo suficiente das artérias se encherem o suficiente para irrigar as camadas do coração, né? E você vai estar, o coração, uma taquicardia, vai estar trabalhando mais, então mais oxigênio vai estar sendo consumido. E a contratibilidade também. O ato do coração se contrair. Se o coração se contrai pouco, não envia tanto sangue assim, sabe? Então, isso tudo demanda, sabe? O mecanismo já expliquei. Aí, o determinante do tono vascular. A gente tem o tônus arteriolar, tá? E a gente tem o tônus venoso. Assim, o tônus arteriolar é que ele vai determinar o que determina a pressão arterial é justamente essa resistência vascular periférica que tem. Então, basicamente assim, quanto maior o coração trabalha, maior o consumo de oxigênio no miocárdio.
Olha só, anotei, ó. Tônus arteriolar determina a resistência vascular periférica na pressão arterial. Na sístole, a pressão intraventricular, entre os ventrículos, deve superar a pressão aórtica, principalmente o ventrículo esquerdo, que ele precisa gerar essa pressão maior para ejetar o sangue, ou seja, a força do ventrículo tem que ser maior que a força da aorta para ejetar o sangue, sabe? Então, quanto maior o trabalho cardíaco, quanto mais forte o coração está batendo, quanto mais rápido ele está batendo também, maior consumo de oxigênio você vai ter. O tônus venoso é o seguinte: se o tônus venoso aumenta, as veias se contraem e isso devolve mais sangue para o coração. Então, você aumenta a pré-carga e isso acaba aumentando o trabalho do coração, né? Porque mais sangue tá indo. Ou é o contrário? Calma aí. Eu pensei certo, assim. Se o tônus venoso aumenta, as veias se contraem e devolve mais sangue para o coração. Isso aumenta a pré-carga. Então, mais força o coração vai ter que fazer para contrair e empurrar esse sangue. E isso gera mais demanda de oxigênio e se o fluxo coronário não acompanhar isso, também causa a angina, que causa isquemia, que causa um infarto, sabe? E uma observação que existem mais sangues nas veias que na artéria. Eu não sabia disso. Eu achava que era mais sangue nas artérias do que nas veias. Enfim, então a gente viu os determinantes da demanda do miocárdio, da demanda de oxigênio. A gente viu os determinantes do tônus vascular. Perdão. E a gente vai ver agora os determinantes do fluxo sanguíneo coronário. Assim, o fluxo sanguíneo coronário, que eu falei, está diretamente relacionado com a diástole, né? Porque as coronárias, elas vão se encher na diástole. Então, quanto maior a pressão diastólica, mais sangue, maior vai ser o fluxo coronário, mais sangue essas artérias coronárias vão estar recebendo. Aí foi o que eu falei, quando você tem uma lesão endotelial, você vai ter a diminuição da produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador importante pra gente. Então, assim, por isso que pacientes que possuem aterosclerose ou alguma lesão nas artérias, essas artérias elas não vão conseguir se dilatar para enviar sangue. Porque, assim, lembra que eu falei que a causa mais comum de você ter uma angina é uma aterosclerose? E a aterosclerose, ela é um tipo de lesão endotelial. Então, assim, porque como funcionaria o coração normal? Tô lá me exercitando, lá tô gastando energia e meu coração tá pedindo alta demanda de oxigênio, correto? O que aconteceria de maneira certa assim? O óxido nítrico iria agir, as minhas coronárias iriam se dilatar. Então, assim, concorda que quando as coronárias se dilatam, elas vão suportar uma capacidade maior de sangue, correto? Deixa eu pegar uma água, me deu muita sede. Voltei. Eu acho que eu falei assim, ó. Tu tá realizando uma atividade física. Aí o teu coração saudável, pede uma demanda de oxigênio, correto? Aí, mecanismos fisiológicos, mais o óxido nítrico vai dilatar as artérias coronárias, então mais sangue vai estar enviando, e sangue tem oxigênio, então vai estar ofertando mais oxigênio. Então, tá normal. Quando você agora já tem uma lesão endotelial por placas, por exemplo, ateroscleróticas, primeiro que a placa aterosclerótica, ela já vai diminuir a oferta do fluxo sanguíneo, né? Porque vai estar meio que tendo uma obstrução ali, com ou não formação de trombos. A partir do momento que se rompe, aí tem a formação de trombos. Então, assim, já vai estar obstruindo o fluxo sanguíneo e numa lesão endotelial, o óxido nítrico, a sua produção, não a produção, mas a sua liberação,
ela é reduzida. Então, as artérias, elas não vão vasodilatar. Foi o que eu havia falado desde o início desse vídeo. O coração pede uma alta demanda de oxigênio, mas as artérias é desproporcional, né? Elas deveriam aumentar para aumentar o fluxo de oxigênio, o fluxo sanguíneo, mas elas ficam lá estabilizadas e continuam normal. Aí isso isso vai levar a angina, que leva a isquemia, que pode levar para um futuro infarto, né? Se isso prolongar. Então, uma lesão endotelial, você vai ter a produção de óxido nítrico diminuída. Então, a capacidade de vasodilatar cai, aumenta a resistência vascular periférica, ou seja, o fluxo corariano diminui. Por isso, pacientes com angina não conseguem dilatar a coronária adequadamente, né? Isso que eu tô explicando aqui, por enquanto, são todos os mecanismos, as causas, pra gente entender melhor como que funciona uma angina, certo? Agora sim, nesse exato momento que eu vou falar dos fármacos. Adiantando que são 2 fármacos, tá? Que a gente usa muito importantes. Um vai ser para uso ambulatorial, que não é tão emergente, como, por exemplo, você não faz o uso para angina instável ou uma angina aguda. E o outro já vai ser para uma angina instável, uma angina na emergência, uma angina... Eu falei angina... Um fármaco... Calma, vamos lá por partes, né? Então, vamos pros fármacos, né? Os antiaginosos, os anginosos em si, a gente chama eles de nitrato, porque o nitrato, ele vai atuar em conjunto com o óxido nítrico, né? O nitrato é como se fosse o nosso óxido nítrico endógeno, né? E uma coisa aqui, o nitrato, ele age melhor nas veias do que nas artérias. O que isso quer dizer? Que poucas quantidades, concentrações de nitrato são o suficiente para dilatar as veias, né? Então, menores concentrações de nitrato dilatam mais facilmente as veias do que as artérias. As artérias necessitariam de uma quantidade maior, sabe? Seria isso. Então, o nitrato, eles vão virar o óxido nítrico no nosso corpo, né? Eles vão imitar o óxido nítrico endógeno. E os nitratos, eles vão produzir o relaxamento da musculatura, eles vão produzir meio que a vasodilatação, vamos dizer assim, sabe? Porque o nitrato, ele é um vasodilatador, o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, e isso que o nitrato vai funcionar. Só que para o nitrato funcionar, ele precisa aumentar a produção de MPC cíclico, né? Então, assim, na verdade, assim, antes do nitrato funcionar, ele precisa primeiro ser bioativado por enzimas. Aí ele foi bioativado lá por enzimas, aí isso vai aumentar a produção de GMPC cíclico, que aumenta a produção de nitrato, né? Os nitratos produzem relaxamento da musculatura ao aumentar... ou melhor, os nitratos, eles vão realizar o relaxamento da musculatura, vão funcionar como se fosse um vasodilatador, aumentando a produção de MPC cíclico. Eu entendi errado, então. Então, primeiro, o nitrato, ele precisa ser bioativado. Ele foi bioativado, então ele vai aumentar a produção de GMPC cíclico, que vai ter essa vasodilatação, que vai relaxar a musculatura lisa. Aqui, esse assunto é bem interessante, porque eu vou explicar como que o mecanismo, por que pacientes que têm problema no coração, que têm angina e tomam, por exemplo, Viagra, ou qual que é o nome do outro, azulzinho, esqueci o nome, podem ter risco de ter um infarto, sabe? Então, assim, os nitratos viram o óxido nítrico no corpo e imitam esse óxido nítrico endógeno. Eles vão produzir o relaxamento da musculatura ao aumentar a produção de MPC cíclico. E antes dele produzir esse GMPC cíclico, ele precisa ser bioativado por enzimas. Os nitratos, eles são potentes vasodilatadores das coronárias, e seus principais mecanismos de uso clínico é basicamente você reduzir o consumo de oxigênio. Se você está reduzindo o consumo de oxigênio, você vai estar diminuindo o trabalho do coração, certo?
vai ter essa vasodilatação. E o que acontece? Você aumentando o fluxo venoso, você vai diminuir o retorno venoso e você aumenta o fluxo venoso, você reduz o retorno venoso, porque mais sangue vai suportar, como que fala? Mais sangue vai suportar no vaso mesmo, assim. Eu parei o vídeo porque eu anotei uma palavra errada aqui e me surgiu dúvida e para não ter confusão. O que acontece? Quando os nitratos vão funcionar o seguinte, eles vão vasodilatar, certo? Vasodilatar principalmente as veias, porque eles funcionam melhor nas veias do que nas artérias. Esse ato deles, porque eles vão funcionar no objetivo de diminuir a demanda de oxigênio. Então, assim, eles vão dilatar a veia que era assim antes, agora tá assim maior. Se a veia tá maior, concorda comigo que ela aumentou a capacidade de armazenar sangue? A gente fala que ela aumentou a sua capacitância, né? Se ela aumentou a capacidade de armazenar sangue, para que ela se enche totalmente leve, volte com o sangue pro coração para ele ser reoxigenado, etc e tudo mais, vai diminuir. Então, assim, vai sempre ficar mais lento, né? Então, esse retorno venoso, ele vai diminuir, ele vai cair. Se você diminui o retorno venoso, menos sangue vai estar indo para os ventrículos. E se tem menos sangue indo para os ventrículos, a parede de tensão dele, essa tensão que ele estava antes, vai diminuir. Se essa parede de tensão dele diminui, ele não vai trabalhar tanto, então menos demanda de oxigênio ele vai pedir, sabe? Então é assim que basicamente os nitratos vão funcionar. Qual que foi o meu erro aqui, né? Vou até explicar. Que eu falei que aumenta o fluxo venoso, né? Que se aumentar o fluxo venoso, diminui o retorno venoso. Pelo contrário, né? O fluxo venoso seria como que fala? É justamente esse ato de você aumentar a quantidade de sangue que tá indo pro coração. Então, se você aumentasse o fluxo venoso, tanto que eu tinha até falado disso numa parte no tônus venoso, ó. Se você aumentou o fluxo venoso, você aumenta o tônus venoso, né? Então, se aumenta o retorno venoso, mais sangue tá indo, mais forte o coração vai ter que trabalhar e etc, sabe? E esse vai ser o problema. É como se fosse um balão d'água. Pense. Esse balão de água tá cheio assim. Aí, o buraco é o mesmo. Então, a quantidade aqui dentro vai ser o mesmo que vai sair. Se aumentar, então mais sangue, mais água, né, vai suportar. Só que o buraco, o tamanho não mudou. Então, o fluxo sanguíneo vai meio que continuar o mesmo, sabe? Vai meio que reduzir o fluxo sanguíneo. Agora, se você tem o buraco é o mesmo, correto? Mas se você tem algo contraindo isso, concorda que o fluxo vai ser maior, mais rápido, o coração vai ter que trabalhar, sabe? Eu acho que essa parte que deu pra entender foi um erro meu, eu peço perdão. Por isso que eu pausei pra pesquisar melhor, entender qual que foi o erro aqui. Gente, eu não sei o que acontece, que eu acho cardiologia, essas coisas do coração, muito, muito legal. Só que eu sempre viajo nelas, entendeu? Eu entendo a fisiologia, passo um tempo depois e já confundo fisiologia total. É muito legal, mas eu me perco nela. Tá, e voltando, os nitratos, o que acontece? Eles são metabolizados no fígado, né? Então, assim, só isso. O fígado tem redutase de nitrato, ou seja, o nitrato metabolizado no fígado e ele é inativado lá. Aí, quais são os fármacos, os fármacos anginosos, os nitratos que a gente tem? A gente tem o nitroglicerina e o dinitrato de isorbida. Esse dinitrato de isorbida, ele é chamado de isocordil, tá? O nome dele, assim, é pela indústria. Então, tipo, é maneiro vocês entenderem, falar, isocordil, porque eu falo muito isocordil. Então, se vocês verem isocordil, sabe que é esse dinitrato de isosorbida. Isosorbida. Então, a gente tem dois. Tem o nitroglicerina e o dinitrato de isosorbida. O que acontece? Tem duas formas de você fazer a utilização deles.
A primeira forma que você tem é via oral e a segunda forma que você tem é a via sublingual. A via oral, lembra que a via oral sempre tem metabolismo de primeira viagem, né? De via de primeira passagem, né? E assim, se tem via de primeira passagem, então ela vai ser metabolizada no fígado. E a gente sabe que os nitratos são inativados no fígado. Então, se você fazer a via oral, o efeito dele vai passar rápido, né? Porque vai ser metabolizado no fígado. Então, assim, tanto que a biodisponibilidade via oral é baixa, de 10 a 20%. Agora, a via sublingual, ela evita a passagem de primeira viagem. Tanto que, assim, a sua duração é de 20 a 30 minutos. Por isso que a gente faz, quando a gente usa a nitroglicerina ou o dinitrato de isosorbida, que é o isosorbil, no caso de quando você tem uma angina estável, quando você tem uma emergência, assim, você faz o uso da via sublingual, né? Porque ela vai agir de 20 a 30 minutos nesse tempo. Agora, se for via oral, o efeito passa rápido e não vai ser essencial pra gente assim. O efeito oral seria mais no caso de você prevenir, né? Você ter uma prevenção. Tanto que o dinitrato de isocorvida, o isocordil, mais a nitroglicerina, eles são fármacos de uso de emergência. Agora tem o monocordil, que eu vou falar mais dele pra frente, ele já vai ser fármacos de uso ambulatorial, né? Meio pra prevenção, assim. Então, olha só, vou falar de cada um. E grande parte desses fármacos, eles vão ser excretados, eliminados pela excreção renal, né? Nos rins. Agora, eu vou falar a nitroglicerina. A nitroglicerina, ela não é fotossensível, ou seja, tem fármacos que você precisa guardar ele em ambientes escuros, né? Porque eles são sensíveis à luz. Aqui, no caso, não é, mas a nitroglicerina, ela precisa ser guardada dentro de um frasco bem fechado para evitar a sua evaporação, né? E esses fármacos, a nitroglicerina, lembra que eu falei que os nitratos, para eles funcionarem, eles precisam ser bioativados? Então, aqui a nitroglicerina também, para ela funcionar, ela precisa ser bioativada por algumas enzimas. No slide até tinha as enzimas, só que eu não foquei nelas não, tá? Só que assim, ela precisa ser bioativada, né, com a ação de enzimas na presença de tio. O que é esse tio, gente? Enxofre, tá? Até esqueci de anotar assim. Então, calma, enxofre. Então, assim, deve ser bioativada na presença de tio, de enxofre, com a liberação de óxido nítrico. No fígado, esse fármaco ele é metabolizado em 1,2 de nitroglicerina, que também possui efeito vasodilatador. Ou seja, mesmo você fazendo o uso por via oral, que a via oral, novamente, sofre metabolismo de primeira passagem, que vai para o fígado, e no fígado eu falei que eles são metabolizados e o nitrato é inativado, pelo menos a nitroglicerina, quando ela vai para o fígado e é metabolizada, ela vai ser transformada nesse 1,2 de nitroglicerina, que é também um vasodilatador, ou seja, mesmo ele sendo metabolizado, não vai perder a sua ação metabolizadora justamente porque é transformado em uma outra substância que é também metabolizadora, não, vasodilatadora no caso, sabe? Então, não vai perder o seu efeito vasodilatador. E as veias respondem a uma concentração menor que as artérias, então elas vão ser vasodilatadas mais facilmente, que nem havia falado, e isso vai aumentar a capacitância, né, porque vai estar vasodilatada, vai diminuir o retorno venoso, diminuir o volume sanguíneo, vai diminuir a pré-carga, né, e vai diminuir a demanda de oxigênio. E outra coisa que a pressão vascular pulmonar é diminuída, né, porque como você tem um aumento da capacitância, então menos sangue vai estar chegando lá nas artérias pulmonares para esse sangue ser, como fala, oxigenado e tudo mais, sabe? Então, a nitroglicerina. Então, vamos lá. Os nitratos, a gente sabe que eles vão atuar como se fosse... Qual que é o nome? Como se fosse óxido nítricos endógenos. Eles vão produzir a MPC5, que vai justamente produzir esse relaxamento.
Aí eles vão atuar para diminuir a demanda de oxigênio. São fármacos que vão ser metabolizados e inativados, os nitratos, no fígado. Existem dois, que é a nitroglicerina e o dinitrato de isorbida ou isocordil, que tem a via oral, vai ser uma biodisponibilidade baixa, e a via sublingual é utilizada em emergência. A nitroglicerina não é fotossensível, mas ela precisa ser guardada dentro de um frasco. O comprimido, ele é sublingual, tá? Que é no caso de emergência, de quando você tem uma angina aguda. Deve ser bioativado com a presença de tio, de enxofre, tá? No fígado, esse fármaco é metabolizado em 1,2 de nitroglicerina, que também possui efeito vasodilatador, então ele não vai perder essa sua forma de vasodilatar. Uma coisa que essa nitroglicerina, ela vai gerar também cefaleia pulsátil, porque assim, os nitratos, eles, além deles vasodilatar as veias, eles vão vasodilatar as artérias. E pulsátil, cefaleia pulsátil por quê? Porque eles vão vasodilatar as artérias do crânio também. E como que o crânio é uma caixota rígida, se você vai estar dilatando elas meio que vão estar pulsando mais fortemente, justamente vai gerar essa cefaleia pulsátil, sabe? E por isso eles são contraindicados no caso de hipertensão craniana. Concorda aqui? A gente tem a nossa caixota craniana, que ela não cresce, né, gente? É um osso rígido. Se você aumenta a capacitância essa vasculatura... Deixa eu beber uma água, peraí. Se você dilata as artérias e o crânio ele não tem como para onde se expandir, né, que é uma caixota craniana, então o que acontece? Vai aumentar mais a pressão ainda dentro do crânio. Então, por isso é contraindicado, né? Você vai estar aumentando o volume sanguíneo, aumenta a pressão, por isso que não se usa é contraindicado você fazer o uso da nitroglicerina, de nitratos, quando há uma hipertensão craniana, tá? Uma outra coisa aqui, efeitos indiretos. Os vasos, como eles vasodilatam as veias e as artérias, então acaba diminuindo a pressão arterial, né? Então, assim, se sua pressão arterial tá normal e ela diminui, o seu corpo tem alguns mecanismos para corrigir isso. Primeiro que os baroreceptores, eles são ativados. Então, na tentativa de aumentar a pressão arterial. Segundo, que você vai ter maior retenção de sódio, de líquido, também para aumentar a pressão arterial. E isso tudo vai gerar uma taquicardia reflexa, né? Então, você vai ter uma taquicardia nesse momento, assim, mas eu acho que é passageiro, né? Que mais? Tá. E além do mais, é que esses fármacos, por eles serem vasodilatadores, eles vão distribuir o fluxo coronário, o fluxo das artérias coronárias sanguíneas, assim, eles vão distribuir o sangue para regiões com isquemia, né? Então é bom para irrigar melhor o coração. E a gente tem o dinitrato de isorbida, né? Isso tudo que eu tava falando por enquanto foi sobre a nitroglicerina. Nitroglicerina? Nitroglicerina, né? Agora é o dinitrato de isorbida, ou se não, o isocordil. Eu falei, o seu efeito sublingual é melhor, que vai agir, no caso da nitroglicerina, eu não anotei aqui, mas o efeito é melhor, tá? Que o dinitrato de isocorbida, seu efeito em 6 minutos, ou seja, ele vai agir em 6 minutos, por isso que é usado na emergência, e ele possui meia-vida de 45 minutos, ou seja, vamos dizer que ele vai agir em 45 minutos para depois ser eliminado, assim, né? E ele é metabolizado não no fígado, ele não vai sofrer, por mais que você faça o uso via oral, a via oral ela não vai ter metabolismo de primeira passagem não, tá? Vai ter a biodisponibilidade 100%. Só que o seu próprio corpo vai metabolizar ele em mononitrato de isorbida. Esse mononitrato de isorbida também é um outro tipo de fármaco que a gente chama de monocordil. Esse que eu havia falado que vai ser usado para situações de ambulatório, que é como se fosse para você prevenir. Por quê? Porque esse mononitrato de isorbida, ele tem um efeito máximo de 1 a 1 hora e meia, mais ou menos. Então, para ele agir, vai demorar de 1 hora a 1 hora e meia.
E a meia-vida dele é de 5 horas, ou seja, tipo, para esse fármaco ser eliminado, assim, seria 5 horas, sabe? Então, eles são usados, ele é de uso ambulatorial. Como eu falei, age no uso ambulatorial e possui ações vasodilatadoras. Além disso, ele é disponível pela via oral com biodisponibilidade 100%. Ele não vai sofrer metabolismo de primeira passagem, esse mononitrato desorbido, de nitrato desorbido, a gente faz o uso dele sublingual. Toxicidade. Gera hipotensão ortostática. Por quê? Porque quando você faz uso desse dinitrato desorbida, as veias vasodilatam e acaba acumulando sangue assim nas pernas e no abdômen. Então, quando você levanta, não até rápido, mas quando você levanta, muda de posição, gera essa hipotensão, você fica meio tonto, sabe? Então, toxicidade gera hipotensão ortostática, gera taquicardia, gera cefaleia, taquicardia porque eu falei, né, porque a pressão arterial diminui, a cefaleia, caso a cefaleia pulsátil, tem o glaucoma, detalhe, o glaucoma ele não se agrava com o nitrato, tá? Porque eu não sei, mas não se agrava. E a tolerância, o que acontece, gente? Infelizmente, esses fármacos têm tolerância, ou seja, se você fazer uma exposição contínua desses fármacos, meio que o teu corpo, ele acaba gerando uma certa tolerância, ele não vai mais vasodilatar as veias como antes, sabe? Então, olha só, tolerância. A exposição contínua leva à tolerância completa. A liberação de óxido nítrico fica diminuída por causa que a bioativação vai ser diminuída. Então, esses fármacos, lembra que eu falei que eles precisam ser bioativados por enzimas? Essa bioativação vai ser diminuída, então a liberação de óxido nítrico diminui e eles não vão vasodilatar. Então, você tem que fazer um período incento de nitrato, ou seja, tem que fazer um período de nitrato por pelo menos 12 horas ao dia. Então, se eu fiz o uso dele agora, 12 horas no meu dia, passou 12 horas, aí tem que fazer o outro uso, né? Tipo, não é assim, é que durante o dia você tem que pelo menos ficar 12 horas sem usar ele, sabe? Então, seria isso. E a gente tem as interações medicamentosas, né? As interações medicamentosas, cortando rapidinho, eu tô achando que eu não vou falar de beta-bloqueadores e de canais de cálcio aqui não, porque tô vendo o tempo 47 minutos. Enfim, a interação medicamentosa que a gente tem é com o sildenafil, que são fármacos para ereção, né? Seria como se fosse o Viagra. Tem um outro nome que o pessoal tá usando agora que eu esqueci o nome. Tinha um outro nome aí. Eu falo de azulzinho, né? Enfim. Por quê? Pra ter a ereção, né? Você precisa ter o relaxamento da musculatura. Então, assim, fica meio que vasodilatado já, né? Então, a ereção fisiológica acontece em resposta da liberação do óxido nítrico. Esses fármacos que a gente tem, esse dinitrato de desorbida, a nitroglicerina, eles são fármacos que vão inibir a fosfodiesterase 5, que ela vai destruir o GMPC cíclico. Lembra que eu falei que o GMPC cíclico, que é ele que vai causar a vasodilatação? Então, se você inibe o destruidor do GMPC cíclico, mais GMPC cíclico vai ter. Então, assim, isso vai potencializar a ação dos nitratos, então, tipo, vai gerar mais GMPC cíclico do que está sendo... já está produzindo GMPC cíclico, né? Então, vai produzir mais GMPC cíclico, isso vai ter uma vasodilatação extrema e vai gerar, né, o infarto, né? Porque, assim, primeiro que você vai ter uma hipotensão grave, né? Porque como diminui, como aumenta a capacitância e vai diminuir o retorno venoso, então vai ter, foi o que eu falei, né? Você vai acumular sangue no abdômen e nas pernas. Então, você vai diminuir a sua pressão arterial. E porque vai sofrer infarto? Porque se tá bem vasodilatado, concorda que vai gerar uma isquemia, né? Vai ter muita dificuldade para o sangue chegar nas regiões que necessita. Então,
gera isquemias, gera infarto. Por isso que se você tem angina, não é recomendado você fazer uso de, de Viagra, por exemplo, né? Desse sildenafil aqui, desses fármacos de ereção, por causa que pode ter esse risco de você infartar, né? Por causa dessa alta vasodilatação que vai ter uma distribuição, uma distribuição não regular, vai dificultar a distribuição do sangue, sabe? Então vai ter regiões que não vai receber sangue. Por isso que se você tá fazendo, se você faz o uso, nossa, minha voz parou. Se você faz o uso, se você tem angina estável, faz o uso ou de nitrato de isorbida ou de nitroglicerina, e se você quer tomar o azulzinho lá, você tem que fazer um intervalo de 24 horas, ou seja, você fica 24 horas sem tomar os seus fármacos antiaginosos, para depois você fazer a utilização dos fármacos de ereção. E é isso, gente. Desculpa ter ficado 50 minutos. Eu peço perdão mesmo. Um grande beijo e é isso.